Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou melhor, já é boa noite. Vamos começar mais uma live da Agência Mais Resultado, conforme eu prometi. Todo dia a gente vai trazer um cliente, um convidado, um parceiro de negócio para a gente discutir temas importantes do marketing, coisas que possam ajudar outras empresas a gerar também resultado nesse período de crise. Então a ideia dessas lives é compartilhar conhecimento sobre diversos mercados. Ontem a gente falou sobre o mercado erótico, que foi com a Juliana, da Sexy Delícia. Quem quiser acompanhar essa live está aqui no nosso IGTV, basta acompanhar. E hoje eu vou trazer o Mauro, dono da família Bacelar, imobiliária tradicional da Tijuca. O Mauro já está aqui acompanhando, eu acabei de convidá-lo para o nosso bate-papo. Vamos ver se ele consegue entrar. Obrigado pela sua audiência, obrigado aí pelo Lustres Arte da Terra. Estou vendo que já estamos formando um público. Estou ouvindo um áudio, parece que o Mauro está conectando. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, só falta entrar a sua imagem. Ainda está conectando. Tá conectando, né? Vamos aguardar aí. Me ouvindo você tá, né, Manuel? Falta só... Tô te ouvindo, tá faltando a tua imagem. Eu não sei como é que tá a tua conexão aí de internet, vê se... Minha conexão aqui tá 4G, 4G e meio, tá bem. Ah, você tá no 4G. Isso. No Wi-Fi não? Não, no Wi-Fi não. Tá. Vamos ver aqui se você vai entrar direito ou não. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Visualizar. Transmitir ao vivo com Família Bacelar. E aí? Tá me vendo, Emanuel? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. A minha conexão tá boa. Realmente é só a imagem mesmo. Vamos ver se é um problema de configuração do Instagram. Senão você pode também tentar entrar com outro aparelho. Se você tiver outro aparelho, às vezes isso ocorre também pela versão do Instagram que está instalado, quer dizer, o aplicativo, né? Às vezes você não está com a última versão, isso pode ocorrer também. Tá me vendo? Ah, e você aí, tá vendo? Funciona, tô te vendo. Legal. Só você tá deitado aí, né? Tá deitado? Você tem que manter o seu celular na outra posição. Aí, garoto, aí ficou bem bonito. Vamos lá. Perfeito. Show de bola. E aí, o que era o problema? Chegou a identificar, não? Não, só passou a funcionar. Não chegou a identificar nada, não. Beleza. Legal, aí, tá vendo bem, né? Uma audiência aí, ó. Entrou o Rafael Fernandes Imóveis, que deve ser da tua base. Tá o Paulo Maurício aí, que trabalha comigo aqui na Mais Resultado. Estamos formando Paulo. Aí um público. Um abraço. Vai anotando tudo aí, Paulo. Paulo faz a ata. No final da live, Paulo faz um bloquinho, né? E diz, ó, isso foi falado, ficou faltando isso. Corrige o português. Vai pontuar. Alguma frase, né? Falar um Norvai aqui, alguma coisa de errado. Beleza aí. Anota aí, Paulo, pra gente fazer na próxima melhor. Um abraço, Paulo. Isso aí, então, Manuel. eu fico muito honrado aqui de trazer o meu cliente, Mauro, da família Bacelar Imobiliária, uma das melhores imobiliárias da Tijuca. Mauro é um fenômeno. Conheci Mauro em 2016, iniciando o negócio numa galeria na Tijuca, com poucos corretores. E hoje o Mauro, em 2020, está com uma loja gigante, nem cabe em todos os corretores, apesar de ter muitas cadeiras, e você ter um espaço, sei lá, talvez 5 vezes maior do que o que eu te conheci, 6 vezes maior, talvez, do que eu te conheci. Já não cabem mais corretores lá, você já lotou a imobiliária. E nesse período de pandemia que a gente está vivendo, o Mauro está fazendo algo muito diferente. Ele está conseguindo vender os imóveis, conseguindo fazer com que a equipe esteja motivada, fazendo reuniões diárias com a equipe por ferramentas digitais como o Zoom, dando treinamento, salvando os treinamentos e botando os treinamentos no YouTube. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele tem uma formatação
de visitação virtual, né, um tour virtual, fotos com Isso aí. 360 graus, e também está incentivando corretores que, por exemplo, são do grupo de risco, né, corretores de terceira idade, que façam as ligações e indiquem para corretores jovens que podem, que têm saúde, que possam fazer a visitação, que fazem um encaminhamento junto ao cliente dentro do padrão de máscara, álcool gel, enfim, todo aquele processo que a gente conhece que é necessário dentro do nosso cuidado com a saúde. Recentemente a gente fez É um momento de grandes mudanças, né, Manuel? Momento de grandes mudanças, na verdade, né? Muita adaptação. Exatamente. Isso aí. Recentemente a gente fez um anúncio aí para o Mauro, alavancando uma oferta em Vila Isabel, nesse período de Covid, e tivemos mais de 15 pessoas perguntando lá o preço. E aí, onde fica? Eu quero. Apesar do preço estar lá no anúncio, lá, o valor R$350 mil, as pessoas, como é que eu faço para visitar? Qual o endereço? Eu queria mais informações. Então, isso foi um sinal de que os negócios estão acontecendo, as pessoas querem receber as ofertas, quem quer comprar está pesquisando, está em casa, está com tempo para pesquisar com mais qualidade e quer receber uma oferta refinada, com fotos de qualidade. E esse trabalho de marketing digital se torna ainda mais importante nesse período de crise. Então, Mauro, obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade. Nós, da Agência Mais Resultado, temos a honra de fazer essa live aí com o perfil do Instagram da família Bacelar. Conta um pouco da tua história, Te agradeço o convite também. Vamos lá, te agradeço aí o convite, Manuel. Muito obrigado por estar aqui com você também nesse momento. Muito legal. Poder compartilhar é uma coisa que eu amo, compartilhar, né? Você é um cara também que gosta, né? Você é professor, né? Além da sua área, inclusive. E é muito legal. Compartilhar é algo que a gente gosta e por isso que estar aqui é motivacional também. É muito legal, te agradeço. A família Bacelar, ela existe já há quase 5 anos. Porém, eu já sou do mercado há em torno de 14 anos, mais ou menos, do mercado. Você, como mesmo mencionou, acompanhou lá o inicinho da nossa história, né? Conheceu a gente ali na galeria. Na verdade, a gente alugava uma sala comercial, era um espaço menor, acabou sendo ali. Montamos uma equipe com 6 pessoas que estão conosco até hoje. Pessoas muito queridas, né? Que começaram ali comigo, apostaram e estão com a gente até hoje, são muito queridos. E hoje essa equipe está em 38 pessoas, né? Uma equipe bem maior, fora os CLTs, os prestadores de serviço. A gente ultrapassa aí 50 pessoas aí de colaboradores que fazem parte da família Bacelar Imobiliária, que ajudam na construção dessa história. E é muito legal ver esse crescimento exponencial. A live sobre o assunto que a gente vai falar hoje, ele envolve muito, né, esse crescimento dessa empresa, porque é muito investimento em marketing, né, muita divulgação, né, investimento em pessoas também ali, a gente gosta muito de investir em pessoas, e tecnologia. Então, acho que o nosso assunto hoje é muito isso, marketing e tecnologia. E durante esse período que a gente está vivendo, a gente já vinha bastante preparado para isso, já, assim, porque já era um projeto da empresa cada vez mais se digitalizar, evoluir, utilizar a tecnologia como ferramenta, o marketing digital, né, agressivo e em busca de captação de leads, de clientes. E é o que a gente tem feito, né? E é isso daí que realmente é o nosso resultado de crescimento, se dá isso, esses investimentos lá de trás e que agora, cada vez mais a gente vai ter que continuar investindo nisso. É isso, um breve resumo, né? Eu nunca vi uma imobiliária crescer tão rápido assim como a tua, né? Porque às vezes o cara está capitalizado e aí você vê que o cara montou um negócio de alto padrão, já começa com dinheiro, já começa bombando. Você começou de baixo, eu vi você começando, né, com poucos corretores, né, uma estrutura pequena, né, dentro de um espaço proporcional para quem está começando, né, que você nunca começa grande. E eu vi teu esforço quando você abriu a loja grande na Conde de Bonfim. Falei, cara, eu abri essa loja aqui, mas eu estou pegando tudo na promoção, barato. Eu mesmo que arrumei isso aqui, essa parte elétrica aqui eu consegui fazer, aqui eu dei um jeito. Verdade. Você foi montando as coisas aos poucos, né? E eu fui acompanhando a cada visita que eu ia na tua loja. Eu fui, já arrumou um negócio aqui, já está pintada aquela parede, agora tem uma divisória, agora tem uma sala de reunião. Você foi melhorando a apresentação da loja, foi melhorando os computadores, foi fazendo um trabalho de servidor. Daqui a pouco você já estava fazendo um processo mais organizado de atendimento. Então eu vi o quanto que você lutou para conquistar o que você tem hoje.
e já com Isso planos aí. de abrir, já com planos de abrir até em outras unidades. Então eu queria ouvir de você, cara, qual o segredo do teu sucesso? Porque a gente está falando que você só pegou crise. Você abriu no meio do impeachment da Dilma, você pegou, sabe, Verdade. Verdade. desabastecimento do governo Temer, caminhoneiros em greve em 2017. Em 2018 a gente teve ele sim, ele não, vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Bolsonaro, o Lula foi preso, aquele tumulto danado que foi o ano eleitoral presidencial 2018. 2019, primeiro ano do Bolsonaro, muitos acharam que ele nem ia concluir o primeiro ano de governo, que ele ia cair no meio do caminho. Havia uma série de instabilidades políticas nesse Isso aí. sentido. E 2020 a gente tem o coronavírus, né? Tudo parado. E dos meus clientes, eu vou ser bem honesto, você é o cara mais motivado, você é o cara que está sempre, vamos gravar vídeo, vamos fazer, estou com um curso aqui, eu quero botar no YouTube, vamos anunciar essa oferta nas redes sociais, eu quero fazer meu link Isso aí. patrocinado no Google. Você está sempre correndo atrás de vai movimentar o teu negócio. Então, eu queria ouvir de você, que é um cara diferente nesse mercado, qual o segredo para você, em pouquíssimo tempo, cara, chegar onde você chegou? Emanuel, então, voltando, pontuando tudo que você foi colocando, né? A gente realmente começou naquele início de crise, crise política, acho que foi uma das maiores crises econômicas que o Brasil já tinha passado naquela época, né? De mudança de governo e tudo. Depois veio o Joesley Day, Temer, tudo isso foi muito ruim. A gente teve um impacto muito grande, as pessoas se retraem, seguram, deixam de comprar. E foi nesse momento que a gente abriu a empresa. Foi exatamente nesse momento que a gente estava ali investindo. Porque a crise, de uma certa forma, ela pode ter também sinônimos de oportunidades. E enquanto a gente estava vendo muitas empresas grandes fechando porque tinham um custo muito alto e não conseguiam segurar por muito tempo, a gente estava conseguindo montar a nossa empresa com aqueles materiais de empresas grandes, de qualidade, estavam fechando, eram materiais de segunda mão, mas eram muito bonitos e ficava bonito no escritório. Era o capital que a gente tinha para poder fazer esse investimento na época, como você falou. Depois a gente foi aumentando, foi ampliando. Mas foi nesse momento de crise que a gente teve oportunidades. Eu consegui contratos mais baratos com os portais de marketplace, consegui um contrato de locação mais em conta, consegui negociar um bom valor de contrato de locação. Então, o meu custo ele veio muito pequeno, inicial, e eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe que eu podia contar muito com ela, se dedica muito, eles estão comigo até hoje, na verdade. E essa equipe ajudou muito no crescimento também. Então foi isso, a gente era uma família, como é ainda, se ajuda muito, né? Tenta ser muito um pelo outro. E é isso, investindo muito em três coisas, em marketing, tecnologia e em pessoas. Então é aí que a gente vem crescendo cada vez mais e chegando onde a gente está chegando. Uma coisa que me chama a atenção na questão da tecnologia que você usa nas lojas é que você tem planilha para tudo, você tem controle de tudo e a tua operação ela roda sem você. Eu juro que eu Isso. invejo isso, porque eu tenho muita dificuldade de sair da operação. E eu vejo o quanto que você consegue delegar tudo, trabalhar à distância e a coisa rodar bem. Manuel, você tocou um ponto muito interessante, tá? Eu sempre fui um cara muito centralizador. Eu achava que para ser feito, aquela história, né? Se eu quero que seja feito bem, eu mesmo tenho que fazer. Ou o olhar do dono é que engorda o gado. Essas frases prontas que a gente vai conhecendo, aprendendo na vida. Mas, na verdade, isso é muito justificativa que a gente acaba dando por não fazer o trabalho correto. Eu acredito que a empresa, o pilar de uma empresa, né, ela se sustenta em três pilares, tá? O primeiro deles são metas. A gente sempre precisa ter metas, e metas é algo que tem que ser mensurável, ali tem que ser alcançável, tem que ser relevante. Metas são detalhes, como eu chego lá, como eu faço, de que maneira, por onde a gente vai percorrer. A gente usa aquela matriz SWOT, né, como base para entender as minhas fraquezas, onde eu tenho qualidades, o que eu preciso melhorar. Com base nisso, a gente cria metas, e depois de criar metas, a gente precisa agora ir para a parte de processos. Aí a gente cria processos para tudo. Como que isso vai funcionar de forma otimizada? Para poder funcionar esse setor aqui, como ele vai ter que funcionar para ser otimizado? Até onde a equipe pode ter autonomia? Até onde ela depende do gestor estar ali tomando as decisões juntos? Então, aos poucos, através de muita leitura, muita educação, alguns YouTubers excepcionais que abordam muito sobre isso, eu fui aprendendo que o meu processo de gestão era errado. E eu fui mudando isso, criando processos e depois só fazendo gestão, que é o terceiro pilar.
Então, na verdade, são metas, processos e gestão. E tudo isso eu tento acoplar dentro de uma tecnologia. Então, hoje, na palma da minha mão, eu consigo acompanhar o andamento todo da empresa, o andamento dos meus colaboradores, da minha vida pessoal, dos projetos que eu tenho pessoais, dos projetos que eu tenho para a empresa. Tudo isso dentro de ferramentas. Eu utilizo, em média, uns 5, 6 softwares. São muitos softwares que a gente utiliza. Alguns conseguem se enxergar, né? Conseguem se conectar, mas nem todos. Às vezes a gente trabalha com várias abas abertas, mas são ferramentas que a gente acaba fazendo muito bem essa gestão. E eu, por exemplo, de casa, estou gerindo super bem a empresa, cada vez mais treinando a equipe, mas gerindo tudo daqui pela ferramenta. Eu vou acompanhando e vou sendo notificado cada andamento da empresa. Então eu fico sabendo de forma automatizada. E a gente implementou isso também para os nossos clientes, né, como pós-venda. Eles também recebem automatizações de informações constantes e tal. Isso funciona bem. Então, metas, processos e gestão. É o segredo do sucesso que eu tenho tentado alcançar e crescer cada vez mais nessa área. Outro segredo do teu trabalho é o investimento em mídia, que você falou de marketing. Você sempre foi um cara que botou muita grana nos portais, né? Isso tem, proporcionalmente ao teu faturamento no início, era muito grande. Hoje, talvez, você seja uma das principais imobiliárias da tua região, né, em termos de posicionamento, pelo menos pelo que eu acompanho, até porque eu que faço marketing para você. Eu sei que você está na primeira página do Google, na busca orgânica, nos termos, né, imobiliária na Tijuca, aluguel de imóveis na Tijuca, enfim, imóveis na Tijuca e as variações diversas que podem ocorrer. Então, você tem tráfego orgânico que vem do Google, mas você tem um tráfego pago muito forte que vem do Zap, né, e do LX, enfim, e demais portais que você investe. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu posso te dizer que a gente realmente, todas as vezes que a gente faz investimentos, a gente faz uma pesquisa de mercado. Eu entendo como é o comportamento dos meus concorrentes, como está funcionando no mercado, os portais que mais dão retorno, qual é o custo médio daquele anúncio, ou o retorno médio daquele anúncio, qual é o ROI desse investimento, o retorno de capital investido. Então, de acordo com todas essas análises, como eu busco essas informações, eu sei que hoje a gente, na Grande Tijuca, a gente é a imobiliária que mais investe em portais, tá? Que mais investe em portais. E muitos desses portais, um pacote de anúncios muito grande também. A gente tem como fazer esse comparativo. Então, hoje a gente tem mais de 3 mil imóveis cadastrados na nossa base de dados, e todos esses imóveis são anunciados. E a gente faz esses investimentos em todos, praticamente, os portais mais conhecidos, né? Que no total de marketplace são 7, né? E a agência Mais Resultado ajuda a gente também em outros portais, no caso de redes sociais, como o LinkedIn, como o Google AdWords, como o Facebook, Instagram, YouTube. A gente está agora aí investindo legal no canal do YouTube. O vídeo sempre já foi uma grande tendência, né, de divulgação. E a gente vai explorar cada vez mais agora essa ferramenta de vídeo que é o YouTube, tentar trazer o pessoal para o canal com notícias, informação, orientação, né? Então, a gente gosta muito, a gente visa muito o marketing digital, esse marketing de marketplaces. Eles são fundamentais, são eles que trazem os leads para a gente, né? No caso, muito dos marketplaces. Do marketing digital, é com ele que a gente traz muita gente para dentro do nosso site. A gente consegue angariar um tráfego grande de pessoas para dentro do nosso site, onde depois a gente consegue fazer um trabalho, né, com essas pessoas que entram no nosso site através desse tráfego orgânico. Esse trabalho do Google que a gente tem feito de posicionamento orgânico gratuito, a gente tem batido aí, né, mensalmente, né, Manuel, e tem crescido. Então, ou seja, cada vez mais a gente está conseguindo trazer mais pessoas, né, em busca da empresa ou para dentro do site da empresa de forma orgânica, ou seja, de forma gratuita. Cada vez mais que a gente vai melhorando esse número grande de conteúdos que a gente vai gerando em diversas redes, e a gente vai só crescendo com isso. Isso daí é bem legal, isso é um diferencial nosso também, e só tenho a agradecer vocês aí, porque é com vocês que a gente está nessa parceria. A gente tem uma pergunta aqui da Ana Vilaza, eu acho que é Anu Vilaza, né? Não sei exatamente o nome dela. Ela está dizendo aqui: qual sua sugestão para o corretor que está vivendo esse cenário atual no mercado? E qual sua opinião sobre esse modelo? A sugestão, na verdade, inclusive eu tenho feito muitos treinamentos com a equipe, né? A gente tem feito pelo menos um treinamento semanal e cada vez mais a gente está trazendo novidades. Então, em primeiro lugar, a sugestão é a gente se digitalizar. A gente precisa, hoje, nesse momento, usar muito mais a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente tem como agora gerar visitas virtuais.
aonde o cliente vai poder... primeiro, a gente já tem um trabalho de tour virtual 360 graus. E aí o cliente consegue passear dentro do imóvel, né, e sem precisar ir. Também o corretor, por exemplo, ele pode começar agora, nesse momento, a utilizar ferramentas de edição como o TikTok ou algumas outras ferramentas de edição de vídeos para gravar um vídeo dentro do imóvel e depois editar uma locução daquele vídeo. Então, Ana Vilaça, você pode utilizar essa ferramenta hoje ao seu favor para poder levar os seus clientes, pretendentes compradores, uma visita virtual para eles, facilitando, evitando com que eles tenham que sair de casa, tendo mais comodidade, e um eventual desejo real de compra de imóvel pode depois, posterior, pensar em alguma outra sugestão, mas você não fica parada. Porque as pessoas nesse momento estão assustadas, elas estão preocupadas, há uma certa insegurança. Então, quanto mais você puder levar para dentro da casa dele hoje, né, as soluções, mais você vai se despontar no mercado. Porque as pessoas estão sem saber o que fazer. Nem todo mundo está tendo ideias. Nem todo mundo tem essa operacionalidade, essa operacionalização com tecnologia. Então as pessoas ficam, o que eu vou fazer agora? Deixa eu tentar ver como é que eu vou acessar as coisas de casa. Ainda estão se preocupando em dados em nuvem, ou planilhas, e está vivendo uma certa dificuldade. Quem tiver com conhecimento mais à frente na tecnologia e utilização dessa tecnologia ao seu favor e conseguir cada vez mais levar para dentro da casa do cliente todas as facilidades do seu ramo, seja ele qual for, vai conseguir sucesso na sua área. Então, essa é a sugestão. Você vê, inclusive, o e-commerce, né, quando a gente fala aí de marketing digital de novo, o e-commerce cada vez mais, acho que a Casas Bahia, se eu não me engano, divulgou recentemente, um aumento absurdo de vendas pelo e-commerce. Ou seja, é o marketing ali, junto com a tecnologia, levando todo para o cliente, né? Eu comprei um celular semana passada, hoje chegou aqui em casa. Ou seja, quem nessas empresas hoje, por exemplo, estiverem investindo no marketing digital para a divulgação do seu e-commerce, né, e investindo na rápida distribuição, que é onde, por exemplo, cases de sucesso como a Amazon ganham muito, né, nesse ponto, a entrega rápida, que é o que o cliente quer, cada vez mais as coisas chegando mais rápido, mais acessibilidade, mais comodidade, vai vencer nesse mercado, e isso envolve a questão da imobiliária nesse sentido, tentar levar para dentro do cliente as facilidades, da casa do cliente, as facilidades também. Uma coisa que você falou num treinamento, né, é a questão do mindset, né, porque eu vejo que tem muita gente que vê uma crise e ela se apavora e ela entra num processo mental de que tudo vai dar errado, ela desiste das coisas, ou ela entra num processo depressivo mental de que não adianta fazer nada, então vou ficar parado, não vou tentar nada, vou ficar aqui fingindo de morto, né? Já que não dá para fazer nada, eu não vou fazer nada. Então tem muita gente que é derrotista. E a gente tem também pessoas que vão para a rua, então tá difícil, é agora que eu vou trabalhar mais. É agora que eu vou ter uma disposição de visitar mais, de prospectar mais, de entrar em mais grupos, vou aumentar minha abertura de funil, que a gente chama, né, que é a entrada de novos contatos, que quantos mais contatos eu botar na boca do funil, lá na ponta do funil, vai ter mais proposta. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mindset do vendedor, né? Eu sou vendedor, você é vendedor, e a gente sabe o quanto que a gente tem que ter a nossa cabeça positiva para continuar na luta, né? Porque você toma muito mais não na vida do que sim, mas para você tomar sim, você tem que ter muito mais não, né? Vai tentando mais vezes que uma hora você recebe um sim, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, o mindset é um assunto muito falado nos últimos anos, acho que no século XXI é um dos principais assuntos. Vários palestrantes abordam muito sobre isso, sobre inteligência emocional, saúde emocional. A gente está num momento muito delicado. Não é tão fácil hoje eu dizer para uma pessoa, às vezes pode estar passando por um problema em casa, uma perda de um parente devido a essa situação, que calma, muda pensamento e tal, né? É claro que é o nosso papel fazer isso, mas não é tão fácil para esse momento. Eu tenho alguns amigos, parentes, colaboradores que estão em momentos difíceis, por exemplo, né, não estão conseguindo colocar os seus pensamentos alinhados para trabalho, não estão conseguindo lidar e sem estar vivendo, em boa parte deles, eles não estão vivendo nada sério nesse momento, é mais preocupação mesmo, insegurança, ansiedade, isso vai criando certas síndromes neles. Então não está tão fácil, mas eu posso compartilhar com você o que eu tenho feito com os meus colaboradores. A primeira coisa, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde emocional.
Não adianta a gente ficar olhando notícias o tempo inteiro, e é assim que eu tenho orientado, com quem eu converso, com quem eu falo, não adianta. As notícias, elas são sempre trazidas de forma muito ruim, de forma muito negativa, é a maneira como a mídia se apresenta, né? Consegue captar a atenção das pessoas, e essa inserção de muitas informações negativas, elas acabam, de uma certa forma, contaminando a gente, deixando a gente down, deixando para baixo. E a gente não tem, claro, que se esconder de nada, deixar de acompanhar, não. Mas você não precisa ficar o dia inteiro ouvindo isso, falando sobre coisas ruins. Você tem que mudar esse ar, esse pensamento, cuidando um pouco de você, sei lá, tentando pegar um ar puro de alguma forma. Mas assim, você primeiro precisa cuidar da sua saúde emocional. E você tem que ter esse pensamento de vitória, esse pensamento... sempre quando eu faço treinamento com a minha equipe, eu gosto de falar com eles, eu posso, eu consigo e eu vou chegar lá. Então, assim, parece que é só um exercício simples de verbal, mas não é. É uma forma de você acreditar, começar a colocar isso para dentro de você, de que você é capaz, de que você consegue, de que você pode realmente chegar lá, né? E para isso você precisa buscar alternativas. Você precisa testar coisas novas, você precisa ocupar a sua mente, você precisa estar envolvido, né? Eu participo de um grupo de network, de empresários, né? E esse grupo, ele, na verdade, eu estou vendo diversas pessoas hoje que aplicavam um tipo de serviço e durante essa pandemia elas estão se reinventando, né? E utilizando serviços que vão atender nesse momento a demanda, que vão ter procura sabe, se ocupando, estudando, pensando, tentando ter novas ideias. E é isso, você tem que estar buscando, tem que estar pesquisando, porque tem muitas ideias rolando por aí, às vezes você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junta algumas ideias, e aí você inova, cria uma coisa nova na sua área, consegue vender aquele serviço, alcançar resultado. Não pode ficar parado, né? A gente não pode. Tudo com muita segurança. Eu tenho hoje colaboradores meus que estão fazendo vendas de imóveis sem sair de casa. Eu não estou pedindo para ninguém se expor, ir para a rua, não é isso. Você tem como parar e pensar aí, ver qual é a tua área direitinho, pesquisa o que está se inovando nesse momento, nessa área, e tenta implementar e testa isso. Se não der certo, testa outra coisa, mas aí com isso você vai fazendo uma junção de atividades que uma hora você consegue entender qual vai ser o melhor resultado. Acho que é isso, é se empenhar aí e procurar sempre estar inovando, né? Acho que esse é o segredo, na verdade. E inovando Eu sempre posso, assim, como eu vou resolver o problema hoje da sociedade? Se perguntando, qual é o problema hoje que eu, dentro da minha área, eu posso resolver? Legal, então é isso que eu vou vender como serviço ou produto, entendeu? eu posso falar por mim, cara. A gente tem dois lados de olhar o mesmo fato, né? Eu estou aqui com o meu copinho, né? Ele pode estar meio vazio ou meio cheio, depende do ponto de vista. Isso Quando aí. começou a crise, lá em 20 de março, quando as coisas começaram a fechar e eu naturalmente tive um momento que você começa a se preocupar. Fala, e aí, agora? O que eu faço? Né? É o momento do impacto. E aí, quando você toma um impacto, né, você se posiciona. Tá vindo uma onda enorme aí. Como é que eu me posiciono com essa onda? Eu vou furar por baixo da onda, eu vou pular a onda, eu vou ficar parado, eu vou deixar a onda bater na minha cabeça. Como é que eu me posiciono para o que vem aí? A primeira coisa que eu pensei foi, vou olhar meus custos. Né? Vamos olhar os custos, vamos olhar o que a gente tem de despesa, vamos olhar o que a gente tem de receita. E aí, obviamente, a gente começa a pensar o que eu posso enxugar, eu acho que todo mundo fez isso, né? Aonde a gente pode economizar aqui nos gastos, e nas receitas, aonde eu posso ganhar, aonde eu posso prospectar mais. Né? Só que ninguém controla a cabeça do outro. E quando eu falo a cabeça do outro, a gente está falando o mercado, ninguém controla o mercado. Naturalmente, os clientes, as receitas que eu tinha como garantidas, algumas se foram, porque os clientes ligam preocupados e pedem redução de contratos, pô, vai ser difícil, vamos reduzir aqui, ou pedem para cancelar os seus contratos, congelar o contrato muitas vezes, enfim. Ou simplesmente o cliente não fala nada, ele se mantém lá contigo, mas ele deixa de pagar, né? Que eu acho que é a pior postura que tem, porque você fica contando com aquilo e o cara não te dá o menor sinal de vida, né? Simplesmente não te paga. Então, você não controla a saída, ou seja, o ralo, ele está com um buraco, você está remando com um barco, o teu barco está ali, mas você está vendo a onda, você tem que passar por cima dela e o barco está furado. Então, a única chance que você tem, amigo, é remar mais rápido, para você passar por cima daquela onda e aquela onda não te pegar. Então, qual foi a minha atitude? A atitude da agressividade de vendas, ou seja, começar a pensar saídas onde eu aumentasse a visibilidade da agência.
Então a gente foi fazer parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio. Eu fui dar consultoria de graça para qualquer empresa ou qualquer empresário que tivesse escutado a minha live. Eu fiz uma live com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e também essa live foi para o site do Conselho Regional de Contabilidade, que me gerou muitos acessos. Quando eu fui olhar para o meu Google Analytics, né, onde eu controlo os acessos do meu site, falei, caramba, nesse dia eu tive um pico. Eu nunca tive um pico de tantos acessos no site como no dia da matéria que saiu no CRC, enfim. Até hoje eu colho frutos disso. Tem até uma cliente nossa que a gente fechou recentemente, que está aqui na nossa live, que é a Maria da Penha, que ela fechou contrato comigo graças a esse trabalho de consultoria, né, que a gente fez para os contadores. E nisso eu fiz consultoria para contadores do estado inteiro. Eu fui dar treinamento para contabilidade em Barra Mansa, em Resende, o cara que tinha contabilidade lá em Arraial, o cara que tinha contabilidade lá em Coatis, município do Sul Fluminense. Então as coisas começaram. A Maria da Penha está aqui me ouvindo, obrigado. Ela está exatamente, fechei contrato ela está aí. Ela está aqui. Exatamente. Então, cara, isso me fez uma mudança de mentalidade. Falei, pô, então se eu posso, de casa, dar treinamento e ainda gerar receita, eu posso atender não só no estado do Rio, como posso atender no Brasil inteiro. Ou quiçá no mundo. E aí aproveitei uma segunda ferramenta que eu tenho de prospecção, graças a você. Eu sou grato a você por isso, que você me trouxe para o BNI, né, que é o grupo de empresários que se reúnem uma vez por semana para gerar negócios, né, que é esse grupo que já existe. Sensacional, o grupo é sensacional. E aí, cara, eu tenho o BNI Connect aqui, cara. Eu tenho um aplicativo na mão que eu tenho acesso a milhares de empresários no mundo inteiro. Só no Brasil. 80 países, né? São 80 países. São 80 países. 80 países. Aí eu comecei a futucar, entrar nos grupos, participar das reuniões que tem online, né, dos fóruns, fazer contato com as pessoas por ali, marcar reuniões, que a gente chama de 1 a 1. E nisso, eu comecei a prospectar clientes aonde? Em São Paulo, em Minas Gerais. A gente está fechando um contrato aqui com clientes fora do estado. Como eu fiz isso? Simplesmente observando cases, ou seja, clientes que eu já faço bem, cara. Eu atendo bem uma floricultura aqui no Rio, que é a Camélia Flores. Eu tenho esse caso. O cara está nas cabeças do Google de graça. Eu gero para o cara mais de R$10 mil de tráfego. Acessos gratuitos. Sucesso de vendas no Dia das Mães. Só fui lá no BNI Connect e achar outras floriculturas que estivessem na rede BNI e para prospectar meu serviço. Vamos marcar reuniões com esses empresários. Então ali eu aumentei a minha visibilidade, o meu mindset, ou seja, eu troquei o meu óculos. Eu aumentei a visão do tamanho do meu mercado. Ou seja, eu estava enxergando o copo como uma crise, está meio vazio, né? E estou enxergando o copo meio cheio. A outra sacada que eu tive foi olhar para essas associações comerciais, ofertando a agência Mais Resultado como uma consultoria gratuita. Já que está todo mundo querendo marketing digital, está desesperado, quer uma solução, eu vou ser essa solução, de graça. E aí fiz um contato com o Sindicato de Bares e Bebidas do Rio e também ofertei consultoria para os restaurantes. Ali a gente deu umas 10 consultorias, ajudando restaurantes a vender mais pela rede social. A gente fazia arte, alavancava a arte para o público-alvo daquele restaurante e fazia o relatório. Falava, olha quantos pedidos você teve com investimento. Teve um caso aqui de uma peixaria chamada Só Peixe, que o cara investiu em torno de R$100 na primeira semana, e na primeira semana ele teve mais de 100 pedidos. Então o cara gerou leads baratos, pedidos, entregas baratas, e isso para ele foi fenomenal, porque o cara nunca fez marketing digital na vida. Ele teve que botar até mais gente para responder, para ajudá-lo ali, enfim. Então, a mindset, que é como é que você se coloca no momento de crise, como é que você vê a sua posição, você vai fazer o quê? Você vai lutar, vai desistir? Eu acho que isso é muito importante para qualquer empresário. Isso aí. Falou bonito pra caramba, Manuel. Exatamente. Tem um amigo meu perguntando aqui, Marco Viana, qual o nome do aplicativo? Qual o aplicativo? É o BNI Connect. Mas para você ter acesso ao BNI Connect, você tem que ser um dos membros do BNI. Eu posso um grupo fechado de empresários. Para você conhecer o grupo, se você achar interessante, Marcão, você se torna membro e aí você passa a frequentar as reuniões uma vez por semana para vender a tua empresa
para outros empresários que estão ali, né? Geralmente são grupos que giram entre 40 a 70 empresários, tem grupos com esse volume. Isso aí. Você sabe, Emanuel, que falando sobre, de novo, aí, o assunto mindset, a gente, nesse período, a gente realmente também lá na empresa está fechando várias novas parcerias. A gente fechou uma parceria com a empresa Loft, que é uma empresa, o maior unicórnio hoje no Brasil, né? De São Paulo chegou no Rio. A gente vai comercializar todos os seus imóveis, eles são grandes investidores de compra também, onde a gente está criando planilhas, passando oportunidades, já estamos com propostas em andamento, ou seja, essa empresa Loft eles compraram em média 50 ou 60 imóveis nos últimos 2 meses. Então a gente fechou uma parceria com eles, fechamos uma parceria com a Órulo, que é uma empresa que hoje vai automatizar todos os imóveis de construtoras, remanescentes de construtoras, para dentro do nosso banco de dados de forma automática, sem eu ter que pagar alguém para ficar ligando, atualizando planilha, né? E temos conseguido também inovar através do Home Equity, que é a operação de empréstimo com bem próprio em garantia, com as menores taxas do Explica mercado. um pouco sobre isso aí, porque muita gente não conhece. Isso aí. O Home Equity você basicamente dar o seu imóvel como garantia a um custo muito baixo de juros. Então, você tem um imóvel quitado em seu nome, você precisa levantar um recurso, seja para pagar dívidas, investir, ampliar o seu negócio, quem sabe fazer uma obra dentro de casa, ou fazer um investimento em bolsa, pegar esse recurso, investir, tirar o capital de retorno, quitar, tem várias possibilidades. Na verdade, é para você pegar um empréstimo. Só que por taxas muito baixas, a partir de 0,99 ao mês, com carência de 6 meses para pagar a primeira prestação. Você tem até 240 meses que você pode contratar o financiamento, ou seja, um prazo estendido, né? E é onde a gente está inovando nesse momento, abrindo o nosso mindset, não só venda, não só locação, não só lançamento, não só todos os serviços que a gente já oferece, correspondente bancário, mas também agora trabalhando na área de empréstimo, que já era um setor que já operacionaliza isso através dos financiamentos imobiliários. Eu já tenho uma pessoa, já tenho uma estrutura, é só a divulgação, onde a gente tem feito bastante aí com a Mais Resultado, né? Temos divulgado em diversos lugares, criado landing pages, captado leads, estamos trabalhando nesses clientes. E é isso, essa é a maneira de inovar, né? Tem uma pergunta aqui que é hipotecar a casa, é isso? Significa hipotecar exatamente. a casa? É exatamente hipotecar a casa. É exatamente isso. Você consegue, de uma certa forma, hipotecar o seu imóvel e pegar esse dinheiro a um custo baixo. Por que os juros é mais baixo fazendo dessa forma? Porque o banco tem mais garantia. Ele consegue ter mais garantia de pagamento. Você está colocando o seu bem como garantia. Então ele consegue reduzir a taxa de juros, porque ele consegue reduzir o risco de empréstimo. Então por isso que é legal esse tipo de empréstimo. Quem possui imóvel, quer levantar uma quantia alta, hoje em dia não é tão fácil você levantar uma quantia de 100, 200, 300, 400 mil. Não é tão fácil você levantar com o teu gerente de banco. Há muitos anos atrás, o gerente tinha autonomia de assinar e tal. Hoje em dia depende tudo de um sistema. Ele joga as informações lá e o sistema limita até o quanto você pode emprestar. Pode pegar de emprestado. Então, você tendo esse bem próprio, é muito menos burocrático. Famoso score, isso aí. É isso aí, isso aí. E agora com cadastro positivo, então, né, foi assinado ano passado, entrou em vigor esse ano. Existe um banco de cadastros positivos, onde, se você atrasa uma conta, qualquer coisa que você faz, que gera um ponto negativo para você, informado ao banco de dados do cadastro positivo, e você passa a pontuar menos nesse score, passa a não ter tanta disponibilidade de crédito. É isso. E com o seu imóvel, você vai lá, pega o financiamento, você pode levantar um recurso até 50% do valor do imóvel, tá? Até 50%. Gostei desse rapaz, né? Até 50% do valor do imóvel. Esse é o Marcão, um grande amigo. Um abraço, Marcão. E é isso. É isso aí. Essa é realmente o que a gente tinha falado aí, exatamente isso. Hipotecar o seu imóvel. A custos baixos, longo prazo para pagar e com carência da primeira prestação. Resumindo. Temos uma pergunta aqui que acho que vocês podiam entrar em planejamento financeiro para a compra da casa, porque muita gente desiste porque acha que não consegue arcar. Porque não só é entrado, como tem outras cotas. Então eu lembrei aqui, Mauro, que você uma vez falou comigo que às vezes a pessoa fica esperando vender o apartamento e aí perde a oportunidade de comprar outro. Né? Que às vezes você tem uma oportunidade de comprar outro apartamento muito barato, ou na rua que você quer, do jeito que você quer, né? Você está sonhando com aquela cobertura, achou a cobertura na rua que você quer, ou achou a casa na rua que você quer, e essa modalidade de você botar o teu apartamento
como a forma de empréstimo, faz com que De você possa hipoteca, ter o né? dinheiro, né, de entrada para comprar outro apartamento. E aí você talvez tenha tempo de vender o seu apartamento com tranquilidade, né? Sim, você pode, o seu apartamento que está à venda, ele ainda não foi vendido, você pode levantar esse recurso de empréstimo pelo Home Equity, como eu falei, até 50% do valor que o imóvel for avaliado pelo banco, você consegue levantar, e ele já pode ser uma entrada no apartamento que você gostou, que você quer comprar, mas que você ainda não possui recurso porque não vendeu. Você tem 6 meses para pagar a primeira prestação, ou seja, é o tempo que você pode fazer um trabalho de marketing aí, a gente vai ajudar no trabalho de marketing pesado de venda desse imóvel, tá? Mas você já deu a entrada no outro, você não perdeu aquela oportunidade. E a partir do momento que a gente encontrar um comprador para o imóvel, quita-se o financiamento que você pegou de empréstimo, de hipoteca, quita-se esse empréstimo, seja com o recurso à vista que ele está comprando, ou seja com o próprio financiamento que ele está comprando. O próprio financiamento dele quita aquele empréstimo que está ali em aberto. Então é muito simples, a gente consegue, isso se chama operação casada, né? A gente consegue fazer ele comprar e aí depois ajuda na venda e consegue auxiliar nessa operação casada. Ela falou um pouco sobre planejamento de compra também. Esse planejamento de compra, quando a gente dá um atendimento para os nossos clientes, a gente consegue personalizar através de uma anamnese com o cliente, um entendimento do perfil dele. Tá? Eu consigo entender com aquele cliente qual o recurso que ele possui, se ele vai financiar, se vai usar FGTS. A gente consegue colocar ele na melhor taxa de financiamento. Porque às vezes nem sempre você tem mais de um banco como conta pessoal. No máximo 2. Então você não sabe como funcionam todas as taxas em todos os bancos. A gente, por ser correspondente bancário, a gente consegue mostrar para o cliente que, às vezes, reduzindo 0,2% ao ano daquela taxa de juros, você pode corresponder a 100, 200, 300 reais na sua prestação, que vezes 420 meses pode ser 50, 70, 90 mil reais de economia ao longo prazo. Então, a gente consegue personalizar isso com o cliente nessa anamnese, nesse entendimento de perfil do cliente, nessa pesquisa que a gente faz inicial. E também mostrar para ele que, se ele quiser, ele pode embutir as custas de documentação dentro do financiamento. Ele pode fazer se ele não tiver recursos para iniciar ali a compra. Eu estou com um cliente que comprou um imóvel com a gente agora, nesse período de pandemia. Ele mora de aluguel, paga R$ 900 de aluguel, comprou um apartamento com a gente, achou que não fosse possível. A gente conseguiu sentar com ele e mostrar dentro de um planejamento que ele podia sim ter o imóvel, ter a casa própria, né, conquistar o sonho dele. É isso, eu costumo dizer que essa é a nossa missão. Construir histórias, realizando sonhos. Então a gente conseguiu mostrar para ele que era possível. E com uma prestação de R$ 700, mais barata que o aluguel que ele pagava. E ele entrou com a compra sem nenhum recurso em dinheiro. Ele tinha 20 mil de FGTS, conseguimos fazer um financiamento de 105 mil para ele, embutir as custas da documentação no financiamento, e ele está comprando imóvel sem recursos hoje em mãos disponível. Olha só que legal. O planejamento que a gente fez e a conquista do cliente. Né? Isso é sensacional. É esse planejamento que a gente faz. Vou aproveitar aqui alguma pergunta também interessante do Marco Viana, que é comprar na planta, comprar um apartamento usado ou comprar uma primeira locação, né? O apartamento que já está pronto, aí, primeira locação. E aproveitando essa questão do planejamento da compra do apartamento, eu queria que você explicasse como é que funciona a questão de imóveis que são comprados naquele modelo de consórcio, que pode ser um planejamento muito inteligente para quem quer comprar o primeiro apartamento. Pode sim, tá? Vamos responder a primeira questão do Marco, né? O Marco perguntou sobre se é comprar na planta ou já pronto. Marcos, olha só, há muitos anos atrás, antes de 2014, antes do início que a gente teve da crise no mercado financeiro e um grande impacto no mercado imobiliário, era muito jogo, muitas pessoas, né? Elas compravam o imóvel no lançamento, tinha aquele plantão inicial de vendas, às vezes ali já eram vendidas várias unidades. Alguém já comprava ali, vamos supor, por um valor de 200 mil aquele terreno, o imóvel na planta, dava um sinal inicial de 20, 30 mil, parcelava o restante da entrada, que a construtora parcela ao longo do período da construção, né? A entrada que você teria que ter hoje, tipo, de uma vez para comprar um imóvel avulso, na construtora, ali quando você está comprando na planta, ela te dá aquele prazo que ela vai fazer a obra, que você possa, se a entrada tem que ser de 30%, você vai dar um sinal e aquele complemento dos 30% de entrada vai sendo pago ao longo da obra, né? Então, o que as pessoas faziam naquela época? Uma pessoa vinha, comprava ali no terreno, com instrumento particular com a construtora. Às vezes, o consumidor final, o proprietário real do imóvel, que passava a ser o morador do imóvel, ele já era o quinto proprietário.
que nesse meio do caminho, aquele terreno valorizava, ele de 300, ele começava, ou aquele apartamento na planta, ele valorizava, de 300 ele passava a valer 400, 500, 600, e iam surgindo diversas intermediações nesse meio do caminho. E no final, às vezes, a quarta, quinta pessoa que comprava para morar, na verdade. Depois da crise foi bem diferente. As construtoras passaram por uma situação bastante delicada, tá? Elas começaram a ter falta de recursos para obra, bancar uma obra com dinheiro da outra, ficou uma situação bastante delicada, e elas começaram a reduzir os valores dos imóveis quando eles já estavam prontos, porque tinham muitas unidades que não tinham sido vendidas. Então, o apartamento era lançado na planta por 600 mil, quando ele estava pronto, ele começou a ser vendido por 350, às vezes até 50% do valor do imóvel. Eu vi vários casos como esse. Então, hoje, eu não digo para você que eu digo para você que não é legal você comprar na planta. A melhor coisa a se fazer é comprar já pronto. Tem vários empreendimentos com unidades disponíveis, tá? E que você vai correr um grande risco comprando na planta de comprar mais caro, ao contrário do que já foi um dia, tá? Então, acho que fica aí a resposta. A outra, esqueci. Qual foi a outra pergunta? Ele falou sobre comprar usado ou comprar primeira locação, algo desse tipo. Essa aí eu respondi. Você tinha feito uma outra pergunta que eu esqueci. Eu tinha falado duas você coisas. também respondeu, que é a questão do consórcio. Como é que alguém pode comprar não respondi. Não respondi. O consórcio... um consórcio de forma inteligente, dando lance e tal. Exatamente, de forma inteligente. O consórcio, quando você adquire uma carta consórcio, qual é a diferença do consórcio para o financiamento? O consórcio ele tem um custo de taxa de administração. Tá? O financiamento ele possui taxas, ele possui juros. Você vai ter um percentual de juros de correção lá todo ano, etc. O consórcio não, ele é taxa de administração. Em média, no máximo, custa uma taxa de administração de 20%. Então, deixa eu botar na calculadora aqui. Você pega um imóvel de 500 mil, tá? E você, no consórcio, o custo final desse imóvel, você adicionar aí, botar aqui na calculadora, 500 mais 20% de taxa de administração. Tem uma certa correção anual também e tal. No final, esse imóvel teve uma oneração de 100 mil reais, a grosso modo, tá? No consórcio. Quando você envolve financiamento, há uma correção de juros constante, juros sobre juros. Então, se você pega uma prestação, um imóvel em torno de 600 mil, de 500 mil, dá em torno de 1% de prestação ao mês, ou seja, uma prestação de 5 mil reais. E você geralmente pega em 420 meses. Então, 420 meses vezes 5 mil reais, você agora passa a pagar por esse imóvel 2 milhões, sei lá, um valor bem maior, 3, 4 vezes maior do que o imóvel. Então, o seu custo de aquisição com o consórcio é muito mais barato do que através de financiamento imobiliário. Qual é a jogada, a estratégia que você tem de comprar o consórcio? E aí a gente consegue fazer esse planejamento para você. A gente tem que entender quais são os grupos, porque consórcios são grupos. Então, há um grupo no Brasil inteiro formado por 300 pessoas. Então, a gente tem que entender quantas pessoas possuem nesse grupo, quais foram os últimos lances dados, qual é a frequência de lances que vem sendo dado nesse grupo. Quando a gente consegue entender como aquele grupo funciona, eu posso te falar, Emanuel, há uma possibilidade nesse grupo aqui, se você entrar. Porque quando você entra no consórcio, você não entra dando um valor de entrada. Você adquire uma carta de 500 mil e passa a pagar uma prestação. Se você quiser concorrer à contemplação, você passa sim a dar um lance. Então, já tive clientes que tinham uma entrada de 20%, por exemplo, e ele, ao invés de comprar com financiamento, a gente pegou uma carta consórcio para ele e pegamos esses 20% que ele tinha de entrada, vamos supor nessa hipótese de 500 mil, do imóvel, então ele tinha 100 mil de entrada, esses 100 mil foi usado para dar um lance na carta, dentro de um grupo que a gente já sabia que tinha lances menores do que aquele valor. Então ele, em 3 ou 4 meses, contemplou a carta com aquele lance, com um custo baixo no final de juros, que é essa taxa de administração, bem mais em conta do que se tivesse pego um financiamento. É uma operação que exige inteligência, exige estratégia, tá? E exige confiança. O cliente precisa entender essa operação e confiar para a gente ajudar ele. Porque geralmente o cliente fica preocupado, mas se eu não for contemplado e tal. Realmente, de repente, no primeiro você pode correr o risco de alguém também dar um lance maior. Há a situação de não ser certo que naquele mês vá ser contemplado. Mas a gente pode fazer um trabalho em cima nos próximos meses. Em algum determinado momento, já pelo histórico do grupo, a gente sabe que em algum momento você vai conseguir contemplar a sua carta. E aí você passa a ter uma carta agora de 500 mil para comprar o imóvel que você quiser, aonde você quiser, e com um custo muito baixo de aquisição em relação a juros e correção.
Essa é a Só para dar uma estratégia. diferença de taxa, Mauro, assim, uma taxa média bancária, claro que depende muito da idade, do perfil Isso. bancário de cada um, mas você pode dar uma diferença assim para a gente do que seria uma taxa de banco normal de financiamento, que eu acredito que seja hoje em torno de 8, 7, não sei, né? Como é que está? E a taxa do consórcio? Mostra para a gente assim, essa diferença, por Então, favor. o consórcio é uma taxa de administração sobre o valor total. Então, voltando ao exemplo da carta sequeira de 500 mil, que você precisa de 500 mil, você vai pagar 20% em cima de 500 mil. É uma taxa única. Todo ano vai ter uma correção lá, se eu não me engano, cada um trabalha IPCA, o outro corrige INCC, né, que é o índice lá de construção civil e tal. Então, cada um Então, trabalha 500 uma mil, correçãozinha. 20% é 100 mil. Vamos botar aí. Exatamente. É o que você vai ter de custo de taxa com consórcio. Já o financiamento, não. A taxa média hoje de financiamento imobiliário está 7,3. Pode cair, como pode subir. Ao ano, 7,3 ao ano. Tá? É uma taxa excepcional para o histórico que nós temos no nosso país. Há 2, 3 anos atrás, se não me engano, eram 12% ao ano. Hoje já são 7,3. Em casos de imóveis de até 240 mil, existem programas governamentais dentro da Caixa que essa taxa pode iniciar com 5%, ou seja, uma taxa bem baixa, né? Mas você paga essa taxa anual, então é 7,3 ao ano, e se você paga por 420 meses, são 35 anos. Então são 35 anos que aquele valor vai sendo corrigido. No final, a grosso modo, uma carta de 500 pode te custar 2 milhões, 1 milhão e 800, pode chegar a um valor bem acima, né? Então, mas é a forma que a gente consegue de ter aquisição desse imóvel. Eu comprei o meu também financiado e tal. Não tem jeito, é a facilidade da aquisição, né? Então, é necessário. E teve uma pergunta aqui também da Fana Ferreira, que por acaso é minha irmã. Sabe por que ela está perguntando muito? É porque ela é uma Ah, possível cliente para você. Ela está pesquisando oh, apartamento, tá? Ela está legal, querendo um espaço maior para morar, com um serviço, né? Ela quer um play, né? Um espaço de lazer, enfim, ela está querendo um prédio com uma estrutura maior. E ela tem pesquisado já imóveis na planta há muito tempo. Então, por isso que ela está fazendo várias perguntas aqui. Uma pergunta legal. que ela colocou, que eu acho inteligente, é se a pessoa pegou, né, como você citou, aquele empréstimo no home equity, né, a pessoa foi lá, botou o apartamento como garantia, né, e pegou um dinheiro. Vai lá, apartamento de 500 mil, ela pegou 250 mil, aí com esses 250 mil ela quer comprar um outro apartamento de 300, por exemplo. Vou chutar aqui. Ela foi lá e não tinha o dinheiro inteiro, deu 250, mas tem 50 mil para financiar. Ela consegue ter o nome dela apto, ou seja, limpo, o novo banco que vai financiar esse apartamento vai liberar crédito para alguém que tem um empréstimo consignado, vamos dizer assim, com imóvel garantia? É Ana, o nome da sua irmã, não é isso? Glaucia e Estefânia. Nome bonito, né? Igual Glaucia. Emanuel É, Ricardo, né? A gente tem os nomes compostos, porque mamãe gostava de isso fazer aí. uns nomes bonitos, assim, Mamãe aí era eu homenageava. criativa. Não, eu homenageava o avô e a avó. Eu homenageava duas Entendi. partes da família, entendeu? Legal. Glaucio, olha só, muito inteligente sua pergunta, tá? Muito bem colocada. Então, vamos lá. Quando você fala de ter empréstimos no mercado, hoje em dia o mercado financeiro, o mercado bancário, ele se enxerga através do Banco Central. Então, todas as vezes que você adquire um crédito com o banco, essa informação ela é enviada ao Banco Central e os outros bancos passam a ter acesso a essa informação, tá? A grosso modo é assim que funciona. Então, o que que acontece? Dentro do mercado financeiro, para adquirir um empréstimo, tá? Seja para que for, para compra de imóvel, compra de um carro, que for um empréstimo, eles vão sempre olhar qual é o seu score e qual é o seu comprometimento de renda. Os estudos que são aplicados, né, que foram aplicados pelos bancos é o seguinte: a gente pode comprometer até 35% da nossa renda com uma prestação, com algum tipo de empréstimo. Então a análise deles é feita baseada nisso. Com isso, eles pegam a sua idade e eles calculam dentro da idade que você tem, até onde vai ser pago, tá? E eles fazem essa junção de informações. Então, por exemplo, se você fez um home equity nesse imóvel, isso compromete a sua renda, vamos supor, seja uma renda de 10 mil por mês. O home equity, ele comprometeu ali 2 mil de prestação ao mês para você, a gente não chegou aos 30% da sua renda. 30% seriam 3 mil. Então, você tem ainda uma margem de R$ 1.000 de prestação para adquirir no mercado. Então, se esse novo imóvel que você vai comprar não ultrapassar esse valor de R$ 1.000, que é a margem que sobrou de comprometimento mensal para você, você pode ter tanto esse financiamento como adquirir um novo
tá? E aí você só tem que ver regras, por exemplo, se estiver comprando com FGTS, então tem regras que podem alterar aí nesse momento da compra. Mas, resumindo, é isso. Falando sobre comprometimento de renda e como o banco olha isso, até 30% da sua renda pode ser comprometido. Se você já comprometeu ele todo ali no empréstimo da garantia de hipoteca do imóvel, você não vai conseguir adquirir outro financiamento, tá? A não ser que tenha sobrado margem para isso. Ficou claro? Eu tive uma ideia mirabolante aqui, Mauro. Olha, o que a minha cabeça fica pensando, hein? O cara tem um apartamentinho lá dele de 500 mil, aí ele quer fazer um upgrade, quer pegar um apartamento de 700. Vamos imaginar que é o caso de muitas pessoas, né? O cara está querendo sair de um, sei lá, 2 quartos para um 3 quartos, ou quer sair de um apartamento para uma cobertura, quer comprar uma casa, sei lá o que for. O cara quer crescer a família, quer um espaço maior. Ele pega o apartamento dele de 500 mil, vai lá no Home Equity e pega 50% do valor em empréstimo, bota 250 mil no bolso. Ele não tinha real nenhum, ele tem agora 250 mil no bolso e o apartamento que estava quitado agora está refinanciado, vamos chamar assim. Aí com esses 250 mil, ele chega nesse modelo que você citou aí de carta de consórcio, e compra uma carta de consórcio de 750 mil e logo de cara dá um lance de 250 mil. Pau! Eu duvido que dando um lance de 250 mil numa carta de 750, o sujeito não seja contemplado com os 750 mil na mão. Ele sai com aquela carta de 750 mil na mão e compra um apartamento que ele teria que financiar 750 mil, chega para o proprietário e fala, eu tenho 700, meu irmão, faz agora à vista? Duvido que um proprietário que esteja no momento que a gente está vivendo muito legal, não consiga um desconto bom por estar com aquela carta de crédito. Eu estou pensando aqui uma coisa meio maluca, mas vê se faz sentido a minha loucura. Olha, a ideia é muito legal. Você é um cara inteligente, te admiro muito por isso, é um cara de boas ideias. Só tem um pequeno detalhe nessa história toda. Só tem um pequeno detalhe. Quando você pega essa carta consórcio e contempla ela, e agora você vai adquirir um imóvel com ela, ela passa também a contabilizar como um comprometimento. Para eles transformarem... Porque o que acontece? Quando você está pagando o consórcio, até então, você só pagou para o banco e o banco não precisou se mobilizar para nada. Beleza? O consórcio está pagando uma prestação, só que você não comprou nada, você só está repassando dinheiro para o banco. Para ele, é ótimo, ele está se capitalizando. Quando você agora você contempla e quer transformar ela numa compra, né, na aquisição do seu imóvel, o banco agora ele passa a se preocupar um pouco mais, porque você agora vai tirar o dinheiro do bolso dele e vai aplicar aquele dinheiro naquele imóvel. Então isso vai descapitalizar o banco, ou seja, passa a ser mais custoso para ele. Então o banco ele faz uma análise sua nesse momento. Ele fala, Emanuel, deixa eu ver aqui como é que está o teu comprometimento no mercado. Né? E aí ele vai ver, pô, você fez um home equity no seu imóvel, está com uma prestação alta, agora quer transformar o seu consórcio no financiamento, só que isso vai extrapolar o seu comprometimento mensal. Ou não. Se não extrapolar, ótimo, beleza. Mas a gente tem essa situação de que quando for transformar o consórcio em andamento para um consórcio contemplado de aquisição para o imóvel, o banco passa agora a reavaliar esse cliente e ver se ele realmente vai conseguir manter o compromisso de pagamento até o final do contrato. Só tem esse pequeno detalhe só. Eu estou achando que a minha irmã vai comprar apartamento contigo. Ela está perguntando aqui, qualquer banco faz hipoteca? Você está credenciado em todos os bancos. E a vantagem da família Bacelar é que você, na mesa do cliente, ele tem todas as taxas bancárias, então ele não precisa ir na agência A, agência Exatamente. B, banco A, banco B, banco C, banco E, sei lá. Você tem tudo na mesa para informar o cliente, né? Mas explica para ela aí, qualquer banco faz esse home equity, essa hipoteca? Qualquer banco faz, altera as taxas de banco para banco, aí a gente tem que fazer um levantamento de qual é a tua perspectiva, entender, personalizar qual é o teu projeto, para eu poder te dizer, Glaucia, olha, vai e adquire por esse vai ser melhor para você, você vai ter mais condições, mais benefícios e tudo. Então, qualquer banco pode, eu sou credenciado em todos eles, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Inclusive também para portabilidade, alguém que possui já um financiamento, só que esse financiamento foi adquirido há 3, 4 anos atrás, com aquela taxa de 12%, 14%, a gente hoje consegue também fazer a portabilidade, tá?
os bancos estão implementando isso, ainda está tendo algumas alterações, então não tem muitos detalhes ainda, mas a gente já está operacionalizando esse serviço de portabilidade para você reduzir a sua taxa de juros. Então, se está lá em cima com 9, 10, eu te trago agora para uma nova carta com outro banco, só que com uma taxa mais baixa, agora de 7, 7,5, 8%. Reduzir 2, 3% ao ano em cima de uma correção alta de financiamento. Às vezes você tem lá um saldo devedor de financiamento 300, 400 mil, bota aí na ponta do lápis quanto é que faz aí essa redução aí daqui para frente. Então, também temos a portabilidade. Pessoal, a gente vai continuar esse papo que está muito bom, mas agora no Instagram do Mauro, lá na Família Bacelar. Vocês vão entrar lá na Família Bacelar e a gente vai continuar esse papo, não na agência Mais Resultado, mas lá na Família Bacelar. Porque eu só tenho mais 15 segundos de conversa, o Instagram dá tempo. Quando chega em uma hora, ele corta. Então, quem tiver aqui na Mais Resultado, vai lá para a página do Mauro, que a gente continua esse papo lá.